Este manuscrito de 1729, chamado Livro das Receitas Doces e Cozinhados Vários deste Convento de Santa Clara de Évora, está guardado na Biblioteca Nacional. É considerado como o único testemunho escrito conhecido de uma compilação de receitas conventuais femininas de doces. Mas será verdadeiro ou uma falsificação? A sua autenticidade é posta em causa por uma investigação da professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Isabel Drummond Braga, e pelo docente da Escola Superior de Educação de Coimbra, João Pedro Gomes. Vejamos aqui a primeira página. Livro das Receitas de Doces e Cozinhados Vários deste Convento de Santa Clara de Évora, e depois está assinado Soror Maria Leocádia do Monte do Carmo, Abadesa, e no final Santa Clara de Évora, 26 de outubro de 1729. Ora, aqui é que começa o problema. Segundo reportado pelo jornal Expresso, a professora Isabel Drummond Braga consultou os registros de entradas das religiosas no convento de Santa Clara de Évora e cruzou com duas informações importantes que estão no manuscrito. As receitas teriam sido compiladas por ordem da abadesa Maria Leocádia do Monte do Carmo e o registro esteve a cabo da escrivã Inês Maria do Rosário. O problema é que, com base na documentação do convento, não há nenhuma abadesa com esse nome em 1729 e nenhuma escrivã chamada Inês Maria do Rosário durante o século XVIII. Existe uma Maria Leocádia do Monte do Carmo, mas que professou a 23 de janeiro de 1783, foi escrivã entre 1799 e 1807 e abadesa entre 1808 e 1811, referiu a historiadora. Existem outros sinais, o manuscrito tem apenas 10 receitas, e são todas doces, quando os manuscritos conventuais conhecidos são geralmente maiores e mais completos em termos de cozinha. As expressões utilizadas nas receitas, como cacau em pó, quando o cacau só se utilizava em barra e apenas para bebida, ralador de batata ou rolo de massa, também palavras fora do seu tempo, rolo de massa era denominado canudo. Há ainda outras expressões anacrónicas como açúcar pilé ou chávena, palavras que já existiam, mas não eram usadas na altura como unidade de medida, o mesmo acontecendo com colher de sopa. E depois há 3 receitas que são tidas como especialidade de outros conventos, o que é estranho, e a receita das trouxas de ovos de Lucas Rigaud está escrita à maneira de Lucas Rigaud. Ora, como é que alguém escreve exatamente como Lucas Rigaud e Lucas Rigaud só aparece 60 anos depois? Ora, Lucas Rigaud era o cozinheiro de Dona Maria I, que é o autor deste outro livro que também existe na Biblioteca Nacional, mas este livro de Lucas Rigaud vai ficar para depois, para uma próxima vez. Tem receitas também que é explorar e tem prefácio que não é nada simpático para os cozinheiros que vieram antes dele. Mas voltando ao livro de receitas do convento de Santa Clara de Évora, independentemente de ser uma falsificação que parece ter sido escrita na segunda metade do século XIX, as suas receitas são válidas, ainda são usadas nos dias de hoje, e é uma delas que eu vou fazer hoje, que é esta primeira, que são as broas de milho de Santa Clara, que para além da farinha de milho tem especiarias como cravinho e a erva doce. Ora, vamos ver aqui a receita. E então, toma-se um arrátel de farinha de milho e mais outro, ou seja, 2 arráteis. O arrátel foi uma unidade de peso usada até mais ou menos ao século XIX. O peso exato variou durante o tempo em que foi usado, mas nesta altura em que isto foi escrito correspondia a 459 gramas, ou seja, cerca de 1 libra do sistema imperial.
Ou seja, 2 arráteis eram cerca de 920 gramas de farinha de milho. Continuando, mais um arrátel de farinha de trigo, 2 arráteis de açúcar, um púcar de bom leite, um púcar corresponde a uma chávena mais ou menos, nos tempos de hoje, portanto 240 ml mais ou menos, mas como vão ver a seguir, para metade da receita eu devia ter usado só a metade de uma chávena, ou seja, que eram 120 mililitros, e acabei por usar um bocado mais, cerca de 200 mais ou menos, porque estava muito difícil de amassar a massa. Mais cravo da Índia e erva doce quanto baste para aromatizar, amassa-se tudo muito bem, tempere-se de sal, fazem-se as broas e mandem-se ao forno. E é o que vou fazer. Eu não vou fazer a receita nestas quantidades porque não quero ficar com 2 quilos de broas, não é? Mas vou fazer a receita pela metade, como já tinha dito. Muitas destas receitas antigas estão escritas para grandes quantidades de comida, as receitas de doces conventuais, especialmente aquelas que levam ovos também. Eu já vi uma receita com 32 ovos e mais gemas, e a verdade é que sobravam muitas gemas porque, entre outras coisas, as claras eram usadas para fazer hóstias. Um exemplo é esta receita aqui a seguir, que pede 6 ovos com claras e mais 10 gemas. Mas vamos às broas. ...459 gramas de farinha de milho, e mais 230 gramas de farinha de trigo, ...459 gramas de açúcar, meia chávena de leite, mas eu acabei por pôr mais leite porque a massa estava muito seca. Amassa-se, junta-se cravo da Índia e também erva doce. Enfim, um pouco de sal. Fazem-se as broas. Quanto maiores e mais altas, melhores. Ficaram mais saborosas. As outras ficaram mais secas. Depois eu levei à air fryer por 15 minutos a 180 graus. E cá estão as broas. Avaliação final. Gosto da textura que a farinha de milho dá a estas broas e também o sabor com a mistura de erva doce e do cravinho. Apesar da minha massa, depois de lhe ter acrescentado mais leite, ter ficado um bocadinho mais líquida, a verdade é que estas broas podiam ficar melhores caso levassem alguma gordura, manteiga, óleo ou azeite, ou mesmo ovos. Gosto do sabor, a consistência da massa pode ser melhorada, as broas mais altas ficaram melhores que as mais pequenas, ficaram menos secas, ficaram mais saborosas.